E aí, pessoal, vocês devem estar vendo a tela aí do meu computador, não minha cara. É uma apresentação de slide pequena que eu fiz para mostrar para vocês como que a gente pode desenvolver e resolver aqueles dois desafios que a gente teve na última aula que eu passei, né? Como que a gente pode colocar o avatar lá, né, a imagem do avatar do jogador na tabela, mas antes disso a gente precisa criar uma classe capaz de gerenciar esse leaderboard sem interferir muito nas outras classes. E aí, pensando nisso, eu passei alguns links para vocês, que eu espero que vocês tenham lido, que ajuda bastante nessa ideia de como que a gente pode desenvolver ou desenhar classes para o nosso software, beleza? Antes de começar a explicar um pouco desses slides, eu gostaria de dizer que eu consegui criar a nossa conta de desenvolvedor da Steam. Eu estou estudando como que alguma estratégia para eu poder compartilhar esse app-id. Em outras palavras, eu não sei se eu peço para vocês o Steam de vocês para colocar como desenvolvedores desse jogo, ou se eu crio uma conta de desenvolvedor de jogo para cada aluno e ter acesso ao app-id. Eu acho que eu vou optar por uma dessas duas opções e ver qual que é bom pra gente, beleza? Então, antes da gente começar, eu gostaria de lembrar um pouco qual é o objetivo dessa aula. Então, para essa aula a gente precisa criar uma classe capaz de gerenciar um leaderboard fazendo a comunicação com a Steam, usando a API, usando a SDK Steamworks da Steam, e a partir daí a gente fazer essa comunicação, e qualquer outra parte do nosso jogo que queira usar, é só usar essa nossa classe que a gente vai criar nessa aula, beleza? E como que a gente fez isso? A gente, hoje, né, a gente basicamente inseriu pedaços de códigos da biblioteca da Steam, SDK, em várias partes do nosso código. Então a gente tem no Game Manager e a gente tem no nosso Leaderboard Controller, que é a classe ou objeto, o modo behavior, que está vinculado ao scroll view da nossa tabela de pontuação. Então foi nesses dois locais que a gente inseriu código da Steam. E aí, quais são as complicações disso? Uma complicação que eu consigo pensar nisso é o fato de que eu estou criando propriedades de call result, de callback, criando métodos para aquela classe para poder tratar aquela informação, enfim, criando um inferno de coisas sendo adicionadas a classes que a responsabilidade dela não é gerenciar o leaderboard. E isso faz com que a classe fique maior, com uma manutenção mais arriscada, no sentido de poder dar problemas no final da vida dela. E isso não é legal. Pensando nisso, a gente tem um negócio chamado design por contrato. E o bacana é que quando a gente pensa com design por contrato, ele é exatamente como um contrato que a gente vê por aí, né? Normalmente um contrato ele é feito entre duas partes ou mais, mas vamos pegar o básico de duas partes. E aí quando você faz um contrato, você tem de um lado o cliente e você tem do outro lado o fornecedor. Qual é a obrigação do fornecedor na criação de um contrato, né? na assinatura de um contrato? É entregar o produto que o cliente pediu, certo? Então, o fornecedor tem como obrigação entregar o produto. E qual é o benefício que o fornecedor tem ao cumprir esse contrato, realizando essa obrigação dele? Normalmente é o pagamento pelo produto. Esse é o benefício do nosso fornecedor. E por outro lado, qual é a obrigação do cliente? Bom, a obrigação do cliente é oferecer todo o material, ou até mesmo o material para a criação desse produto, seja ele em forma de objetos ou até mesmo em forma de pagamento financeiro, em dinheiro. Essa é a obrigação do cliente. E o benefício dele, por sua vez, é receber esse produto em mãos. O cliente não quer saber qual é o processo. E o fornecedor também não precisa falar qual é o processo
de produção desse produto. Ele só precisa receber os materiais e as ferramentas necessárias, que é o benefício dele, e entregar como obrigação dele o produto. O cliente tem que entregar para ele todo o material necessário, seja em dinheiro ou objeto, e o cliente recebe esse produto, que é o seu benefício. Tá, mas o que isso ajuda na construção do jogo? Durante a construção de um jogo, a gente tem vários exemplos que a gente tem contratos. Então a gente sabe que o jogador vai interagir com os outros objetos do mundo que ele está jogando de diversas maneiras, e a gente sabe que essas maneiras são já bem consolidadas pelo nosso GDD. Então, no nosso GDD, por exemplo, a gente já sabe qual vai ser a interação que o jogador tem com o cenário ou com os objetos específicos do cenário, e assim a gente consegue determinar qual é a obrigação desse cliente, que é o jogador, e qual é o benefício que ele recebe ao fazer aquela ação. Da mesma maneira, a gente também consegue identificar quais são as obrigações dos objetos dos jogos e quais são os benefícios que eles terão, né? Mas para o nosso objeto de estudo aqui, que é o nosso leaderboard, quem que é o fornecedor e quem que é o cliente dentro dessa premissa, né? Então, nós temos como cliente qualquer Game Object do nosso jogo. Qualquer Game Object que quer fazer seja um upload ou um download das informações do leaderboard da Steam, vai ser o cliente desse nosso contrato. E quem que é o nosso fornecedor? É o próprio Leaderboard Manager. É essa classe que a gente está desenvolvendo que vai ser responsável por pegar as informações, ou seja, pegar as obrigações que o cliente tem com o nosso fornecedor, realizar a operação que ele precisou realizar a operação e entregar para o nosso cliente o benefício dele, que é o produto. Seja uma mensagem de ok, deu certo o upload, ou seja, o conjunto de pontuações feitos os downloads. Então a gente vai ver aqui que isso estabelece um contrato entre qualquer Game Object e o Leaderboard Manager. Nesse contrato a gente tem a obrigação do nosso cliente de fornecer as informações necessárias para inserção ou download dos dados, além, é claro, de um método que toda vez que o leaderboard for alterado, esse método é chamado, que é o nosso callResult, mas aí a gente vai deixar isso transparente, vocês verão no código. E o benefício é que, uma vez que foi feito o upload ou o download da pontuação, o nosso fornecedor chama o método de retorno do nosso cliente para executar alguma ação. Se ele fez o upload, quer mostrar uma mensagem que fez o upload, o cliente vai poder fazer isso. Se ele fez o download e o cliente quer pegar esse conjunto de informações e mostrar numa tabela, o nosso cliente também vai conseguir fazer isso. Por outro lado, o nosso fornecedor tem a obrigação de realizar esse upload e o download da tabela. Se o nosso cliente pediu para fazer o upload, o nosso fornecedor tem que fazer o upload. Mas para que ele possa fazer esse upload, ele tem o benefício de receber do nosso cliente os dados que ditam como inserir ou realizar o download das pontuações, além, é claro, do método que o fornecedor vai chamar ao final dessa realização da obrigação dele. Observem que a obrigação do nosso fornecedor normalmente é o benefício do nosso cliente e a obrigação do nosso cliente normalmente é o benefício do nosso fornecedor, fazendo com que isso seja a assinatura do nosso contrato, e o cumprimento do mesmo é quando ambas as partes realizaram com sucesso a sua operação, certo? Pensando nisso, eu desenvolvi aqui um protótipo dessa classe chamada Leaderboard Manager, onde ela contém atributos necessários para que ele possa gerenciar esse nosso leaderboard e métodos que ele possa deixar de forma transparente para o nosso cliente como que é feito essas operações, né? Ou seja, a operação não importa, mas o método vai ajudar com que nossos clientes simplesmente façam o upload ou download do score por meio de uma chamada de método, sem se preocupar com callResult, sem se preocupar com callResult create, enfim. Ele só se preocupa em passar algumas informações. E aí que é legal, a gente consegue fazer essa analogia do nosso contrato com o nosso cliente. E o bacana é que a gente consegue verificar esse design por contrato quando a gente vai desenvolver os nossos métodos. Por exemplo,
Quando a gente faz um método de uma classe, normalmente a gente passa para ele os argumentos. Esses argumentos, na verdade, a gente está declarando as obrigações do cliente quando ele for utilizar essa nossa classe Leaderboard Manager. Então, no Upload Score, a gente vai passar, vocês irão ver lá na parte prática, que a gente tem, por exemplo, os argumentos são exatamente o que o nosso cliente, quando for utilizar e realizar o Upload Score, vai passar para a gente. O Leaderboard Manager não precisa saber, na verdade não é que não precisa, não deve saber a pontuação que ele está inserindo. Ele vai receber essa informação de quem está querendo fazer a inserção da informação. Ele simplesmente vai pegar o que o cliente passar, realizar a operação e entregar a sua obrigação, né, que é o upload realizado, ou executar a função de callback, né, a função de retorno, quando o upload for realizado. Isso serve também para download score e também serve para download score for users. Tranquilo? Dentro da Leaderboard Manager, a gente tem alguns atributos importantes. Então, a gente tem o Handler, que é o atributo responsável por manipular um leaderboard. A gente tem o Leaderboard Name, que é o nome do leaderboard, que é por ele que a gente busca esse leaderboard dentro da Steam. Também temos duas propriedades que, por padrão, elas vêm com alguns valores. E que essas duas propriedades são utilizadas para criar o leaderboard caso eu escreva um nome do leaderboard que não existe na Steam. Aí, uma vez que não existe, o meu método, o método do Leaderboard Manager de buscar ou criar esse leaderboard lá na Steam, ele vai criar baseado nesses dois métodos aí de busca e de display. São dois enums da própria biblioteca Steam SDK, Steamworks SDK, e que fica bem bacana porque isso fica transparente para quem for utilizar o Leaderboard Manager, né? O cliente que for utilizar o Leaderboard Manager. Ou seja, se ele for utilizar um Leaderboard Manager, ele já está configurado para acessar o leaderboard do nome específico e ele já foi criado ou pode ser criado caso não existe, baseado nas configurações do Leaderboard Manager. Então, uma vez que a gente configura esse nosso script, a gente pode reutilizar ele quando bem entender. Isso que é bacana dentro desse nosso projeto. Beleza? Então, deixa um pouco a teoria para lá. Eu espero que durante essa aula vocês tenham entendido como que funciona toda essa ideia de fazer uma classe, de pensar numa classe, de construir uma classe. Não é um processo simples, é um processo que demanda abstração, então vocês terão que abstrair muitas coisas e o processo, eu quis mostrar um pouco do processo de como que a gente pode pensar nisso. E durante a implementação agora, eu vou mostrar para vocês o meu processo de criação de classes ou criação de estrutura ou de design de código, beleza? Então, bora lá. E aí, pessoal? Bom, a gente saiu agora da apresentação dos slides e aí o que a gente vai fazer agora é implementar esse nosso contrato, nosso Leaderboard Manager. Antes da gente começar a pensar em como fazer esse nosso Leaderboard Manager, eu quero mostrar como que a gente vai usar esse Leaderboard Manager. Um processo que normalmente eu faço para que a gente possa desenvolver uma classe ou um conjunto de classes é pensar como que eu vou usar isso, como que o meu cliente vai fazer um contrato com o meu fornecedor, beleza? Então, primeiramente, eu quero mostrar onde que a gente está usando o nosso upload. A gente vai fazer o primeiro upload, depois a gente vai fazer o download do score, porque, por enquanto, o Game Manager é o ponto mais fácil da gente reconhecer a real necessidade de um Leaderboard Manager, beleza? Então, a gente vai fazer por aqui no Game Manager. E por que eu falo que é o lugar mais óbvio que a gente vai precisar para mexer com... precisa ver, né? E reconhecer que é muito bom ter um Leaderboard Manager. Porque no nosso Game Manager ele tem uma tarefa específica nesse jogo,
que é controlar o estado do jogo. Quantos pontos o personagem tem, em que level ele está, em que fase ele está, quantos inimigos tem, controlar os inimigos. Então não faz nenhum sentido ele também ter que controlar toda essa burocracia de call result da Steam, de abrir a Steam, de conectar com a Steam, enfim. Não é papel dele nesse momento. Então o que a gente vai fazer é pensar como que eu vou usar essa classe Leaderboard Manager no meu Game Manager. Lembra que na nossa apresentação de slide eu falei sobre o design por contrato e que no momento que a gente define quem é o nosso cliente, a gente tem que saber como que esse cliente vai utilizar isso. Então, pensando no Game Manager, ele é um Game Object e todo script que é vinculado a um Game Object dentro do nosso jogo, ele é vinculado como um componente. Então, nada mais justo do que a gente também vincular esse Leaderboard Manager como um componente, né? Eu acho que seria interessante, porque aí a gente pode até exportar esse componente para outras pessoas utilizarem esses componentes em outros projetos, beleza? Então, o primeiro passo é a gente entender que o Game Object que queira usar o Leaderboard Manager, ele vai usar como se fosse um componente. Tranquilo? Tendo isso em vista, ele tem um método de fazer o upload, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Na onde a gente faria o nosso upload, em vez de fazer uma chamada especificamente para a classe da Steam Works, a gente não vai mais se preocupar com esse negócio de fazer um call result, setar, né, ou vincular o handle com esse result. O que a gente vai fazer, na verdade, é somente invocar o método. Mas antes de invocar o método de upload do Leaderboard Manager, a gente precisa pegar esse componente usando o método getComponent de todos os Game Objects do Unity. Então o que a gente vai fazer é criar uma variável do tipo Leaderboard Manager, que a gente ainda não criou essa variável, e chamar de Leaderboard Manager. Essa variável é local, porque a gente está pegando o componente, usando ele, e depois a gente pode perder essa referência. A gente não precisa mais salvar essa referência do Leaderboard Manager. E também é uma tarefa de fazer o upload que não acontece todo momento do jogo, a todo update, apenas quando aciona o game over do jogador, certo? E aí o componente que a gente vai pegar é o Leaderboard Manager. Então a gente já sabe como ele é e passa para ele esse ponto e vírgula e salva. Ótimo, tá dando esse problema, ficando vermelhinho, justamente porque a gente ainda não criou essa classe. Mas antes da gente criar essa classe, a gente vai basicamente alterar a chamada desse método aqui. Em vez de ser pelo Steam User Stats, que a gente vai chamar o upload score, a gente vai apagar tudo isso aqui, ó, deixar a chamada e fazer Leaderboard Manager upload score. Esse é o método que a gente vai bolar, né? Que já está naquela apresentação do slide. Mas, lembrando que a gente não precisa passar para ele a referência do leaderboard. A gente só passa para ele o método de inserir esse score, o score propriamente dito, e aí a gente pode passar para ele, igual o método do upload da Steam, a gente passa para ele um vetor com os detalhes da pontuação e qual é o tamanho desse vetor. No caso, a gente não estava passando mesmo, vai continuar não passando nada. Lembra que eu falei que não precisa mais utilizar call result aqui. Então, a gente vai facilitar o nosso uso desse Leaderboard Manager. Apenas toda vez que a gente instancia ele ou configura ele, ele automaticamente já pega o handle desse leaderboard. Então, a gente não precisa passar para ele esse handle. Somente um método, a pontuação e esses outros dois carinhas aqui, que são o vetor de detalhes e também a nossa tamanho desse vetor de detalhes. Beleza? Pensando nisso, pensando assim, a gente consegue agora
eliminar várias coisas que estavam aqui no nosso Game Manager que a gente não vai usar mais. Por exemplo, então a gente consegue tirar aqui esse método aqui no enable, a gente remove isso aqui, ó. Tudo isso. Por que isso aqui é legal a gente remover? Porque aí agora o Game Manager não tem que entender o que é call result, o que é callback. Ele simplesmente utiliza uma classe chamada Leaderboard Manager e executa ela. E manda ela executar, né? E aí, ó, esse onFind Leaderboard também a gente pode remover. Beleza? Mas a gente não vai remover esse método de onPloadScore, que apesar do Game Manager não entender como que o Leaderboard Manager faz o upload do score, quem sabe o que deve ser feito depois que o upload score é feito é o Game Manager. O Leaderboard Manager não sabe sobre isso. Então, esse onPloadScore a gente vai deixar aqui e na chamada do nosso método, deixa eu mostrar aqui para vocês. Na chamada do nosso método GameOver, a gente vai adicionar aqui um parâmetro que é essa função. Então, deixa eu só apertar Enter aqui só para ficar mais bonitinho. Aqui, ó. Então, a gente vai vir aqui e colocar o método que a gente vai chamar quando o upload do score for ter sido feito com sucesso ou não. Ele vai chamar esse onUploadedScore. Massa, né? Então, a gente vai deixar com que ele ainda vai existir esse negócio de call result, mas é uma função que vai ser chamada e quem deve implementar essa função é o Game Manager. Não faz sentido de outras pessoas, outras classes implementar. Até porque é o Game Manager que sabe o que vai fazer quando finalizar esse upload de score, né? Professor, mas aqui você não colocou o Steam Manager está inicializado ou não. Bom, aqui não importa. Quem vai saber se está inicializado ou não é o Leaderboard Manager. É ele que vai inicializar, vai verificar se a Steam está inicializada. Não é os outros elementos. É ele que vai mexer com a Steam, então é ele que tem que verificar se está inicializado ou não. Beleza. Fizemos o primeiro passo. Então, com certeza vai dar problema se a gente tentar rodar, uma vez que a gente não tem esse script. E a gente vai criar esse script agora. Beleza? Então, vem aqui em Create C# script, vou chamar ele de Leaderboard. Acho que está minúsculo, né? Leaderboard Manager. Tá, aquele enterzinho maroto e pau na máquina. Abrir o coisa. Então, se a gente olhar aqui, o nosso Game Manager já não está dando mais esse vermelhinho. O único vermelhinho que ele está dando... O único vermelhinho que ele está dando é agora esse uploadScore, que é um método que não existe ainda criado nessa classe. Beleza? Então, antes de mais nada, a gente já vai importar o nosso Steamworks, porque é a biblioteca que a gente está usando para poder trabalhar com... Deixa eu só diminuir aqui, detectar a indenção, beleza. Então, é a biblioteca que a gente está usando, né? Então, é Steamworks. E aí, algumas coisas que a gente já consegue já prever o que vai precisar aqui como atributos. Lá na apresentação no slide a gente já tem alguns exemplos. Então a gente vai precisar pelo menos do leaderboard name. Isso aqui é importante porque aí a gente vai conseguir, deixa eu só colocar aqui string, né? Isso é importante porque aí a gente consegue reutilizar essa classe, né? Esse componente script em qualquer outro GameObject e em qualquer outro jogo. Aí a gente simplesmente coloca o nome como um atributo lá no inspector, né? Então a gente já consegue trabalhar com isso, beleza? Beleza. Então a gente tem outra coisa que a gente vai precisar é do handle, né? Então eu vou deixar como private. Do handle, quando eu falo, é o handle do leaderboard, né? Que é o objeto que representa o leaderboard. Então eu vou deixar aqui, escrever string leaderboard underline t underline handle. Ele é private. E por que ele é private? Porque eu não quero que ninguém tenha acesso a esse handle. Porque a gente não consegue garantir que as pessoas terão acesso ao momento que elas tentarem acessar. Eu já vou explicar um pouco mais para frente sobre isso, beleza? Porque no momento que a gente starta esse componente lá dentro do GameObject, quando o GameObject nasce dentro do jogo, a gente não consegue garantir que
A partir daquele momento que já startou, eu já vou ter o acesso a esse handle. Porque uma vez que, para pegar esse handle, eu executo uma função assíncrona com a Steam. Então é meio complicado a gente já prever isso. E é por isso que eu vou deixar private, para que qualquer acesso que seja ao leaderboard vai ser somente por esses dois métodos. Get, upload score ou download score. Não faz outro sentido eu pegar o handle. Não tem outra função que usa o handle a não ser essas duas funções de upload ou download da pontuação. Beleza? Então, eu vou agora também colocar aqui. Essa classe ela precisa dos call results, obviamente, né? Por quê? Porque é uma classe que vai se comunicar com a Steamworks. Então, é ela que precisa desses atributos de call result ou de callbacks, enfim, é ele que precisa trabalhar com isso. Então, aqui no nosso call result, eu vou fazer com 3 tipos de call result. O leaderboard find result t, porque é quando eu vou buscar o leaderboard. Então eu preciso desse call result. Então eu vou precisar desse call result. Leaderboard find result t, uma vez que eu preciso desse call result quando eu for realizar a busca pelo leaderboard, não pelas pontuações, mas sim pelo leaderboard, tá? Eu também vou precisar de um call result de quando eu for fazer o upload da minha pontuação. Então eu vou precisar aqui leaderboard score upload. Também vou precisar de uma função chamada, ou de um call result, desculpa, quando eu fazer o download. Eu vou deixar criado, mas eu não vou realizar ele ainda, né? Porque primeiro a gente vai... Scores. Beleza? Então são os 3 call result. Mas além desses 3 call result, eu vou precisar colocar duas variáveis configuráveis pelo inspector, justamente porque a gente precisa configurar o método de ordenação e o display type. Por que isso é importante? Porque vamos supor que eu instanciei esse leaderboard manager, eu nunca criei esse leaderboard no sistema da Steam online e ao mesmo tempo eu nunca criei ele via código. Então esse leaderboard manager vai ter que saber lidar no momento que ele não encontrar esse leaderboard. Se ele não encontrar esse leaderboard, ele cria esse leaderboard. Mas para ele criar esse leaderboard, ele precisa que esse leaderboard tenha os valores especificados tanto para o método de ordenação e como também para o display type. Então é por isso que eu vou deixar esses 2 métodos. Então eu vou chamar ele de leaderboard sort method. Então eu vou deixar aqui leaderboard sort method. Beleza? E aqui também vou fazer o display type e alterar o tipo dele para display type. Eu vou deixar como padrão os valores para a ordenação descendente e o tipo numérico, que normalmente é quando é uma tabela de classificação ou ranking, normalmente é do descendente, que é da maior pontuação para a menor pontuação, tá? Então vou fazer aqui o leaderboard sort method descendente. E aqui vou deixar também o leaderboard display type ponto numeric, para que ele seja numérico. Beleza? Vamos lá. Ainda falta bastante coisinha. Bem pequenos, mas falta. Então aqui agora a gente criou já todos os atributos, ou praticamente todos os atributos que a gente vai utilizar dentro do nosso Leaderboard Manager. Então, quando eu adicionar esse Leaderboard Manager como componente de algum GameObject que queira usar o Leaderboard Manager, eu vou precisar passar para ele o nome, né? Eu vou precisar configurar no Inspector, no meu GameObject, o nome desse Leaderboard. Vou precisar configurar qual o método de ordenação, qual o método de mostrar, né, as informações. E esses outros aqui serão populados com o uso.
né? Porque nos outros exemplos que eu dei para vocês, normalmente a gente fazia a busca ou até mesmo a criação dos nossos call results por meio do onEnable. Mas eu percebi que a gente não precisa especificamente fazer isso no onEnable. A gente pode fazer isso quando a gente for de fato usar essa informação ou usar esse call result. Por isso que a gente não vai fazer, tá? Mas vamos lá. Então o primeiro método que a gente vai fazer é o upload score. Ele é ele é público, ele é void e ele se chama upload score. Certo? Deixa eu só aumentar aqui, deixar mais perto aqui de vocês. Tranquilo? Ok. Ele recebe o método de inserção do upload, ele recebe o score, ele recebe um vetor de inteiros, que é os detalhes dessa pontuação, recebe o tamanho e recebe também uma função delegada para ser chamada após o upload ser realizado com sucesso. Bacana, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é colocar os atributos. Então, eu preciso do upload method, então eu vou chamar de método. Eu preciso do score, da pontuação. Eu preciso do vetor de detalhes. Preciso do detalhes size, que seria o tamanho. E preciso também de uma função. Agora complicou, né? Como que a gente coloca uma função como parâmetro de um método, de uma classe ou de uma função? Cara, isso é muito bacana que o C# ele possui um negócio chamado delegate. Então, eu vou deixar o link para vocês, mas eu consigo criar uma função delegada, que é uma função que ela não tem corpo, ela só tem assinatura, e eu posso usar essa assinatura para toda vez que eu quiser que um método ou outra função receba essa função como parâmetro, eu posso passar como tipo. É como se eu criasse um tipo de variável que na verdade é uma função, que é uma assinatura de função. O call result já tem esse tipo. Eu vou até dar um enter aqui porque ele fica um pouco grande. Então, o call result, dentro da classe de call result, já possui uma função delegada justamente para isso. Então a gente vai fazer o seguinte, call result. E qual é o tipo desse call result mesmo? É o upload, né? Então é o leaderboard uploaded _t. Dentro dela tem esse API dispatch delegate, que é justamente uma função delegada que tem aqueles dois parâmetros, né? Que é o parâmetro da variável desse call result e o IO, né? O bool IO. Então eu vou chamar isso aqui de func. Aqui dentro, se eu quiser chamar a função que é passada como parâmetro, é só fazer func, abre e fecha parênteses. É muito louco isso, cara. É muito massa mesmo. Beleza? Então, a gente vai agora simplesmente usar essas informações para poder fazer o upload. Mas, antes de fazer o upload, né, então o nosso Leaderboard Manager ele tem que conhecer o seu leaderboard. Então, antes da gente de fato fazer o upload, a gente vai verificar se eu tenho esse leaderboard já nessa variável aqui, ó, no underline handle, tá? Então, antes de mais nada, como padrão, a gente faz o famoso Steam Manager ponto inicializado e embaixo dele, dentro dele, se tiver inicializado, a gente simplesmente executa a tarefa. Eu vou fazer um func abre e fecha aqui. Por quê? Não, esquece. Não vou fazer isso. Vou deixar só aqui para o Steam Manager inicializado. Beleza? Se ele estiver inicializado, executa normal. Né? Executa as tarefas. E quais são essas tarefas que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que verificar se o handle, o underline handle, né, que representa o leaderboard, já está preenchido. Ou seja, se eu já encontrei esse leaderboard. Então, vou fazer assim. If handle ponto. Isso igual a zero.
Se isso for igual a zero, quer dizer que eu não possuo esse handle. Ou seja, esse handle ele está inicializado, está igual a zero, mas não representa nenhum leaderboard. Isso está na documentação da Steam, tá? Então, para economizar tempo, eu não vou abrir a documentação, mas está lá. Esse tipo Steam Leaderboard _t, ele possui uma variável chamada m _ Steam Leaderboard, que ela é um long, né? Ele é um inteiro long. E aí, quando ele não está inicializado, ele é zero. Diferente de zero, quer dizer que ele está inicializado ou ele representa um leaderboard, beleza? Então aqui eu preciso fazer a inicialização do leaderboard. O que é essa inicialização? É buscar ou criar o leaderboard, né? Ainda não foi nem criado nem buscado. Caso isso não seja verdade, né? Ou seja, eu tenho o leaderboard, aí é simples, né? Aí a gente só simplesmente faz um Steam API call, dá o nome de handle e faz um Steam user stats.upload leaderboard score e aí passa para ele o handle, o método que está vindo, né? O método, o score, o details e o details size. Bacana, né? Bacana mesmo. E aí, mas antes da gente fazer essa chamada, o que a gente precisa fazer é criar o nosso call result de leaderboard. Igual a call result leaderboard score ponto create. Normalmente a gente passa uma função aqui para ser a função de call result quando retornar. Diferente dos outros casos, toda vez que alguém fazer o upload, pode ser diferente a forma que vai fazer o callback, né? Ou seja, o retorno. Então o que a gente vai fazer? Em vez de fazer aqui no create, vai ser no set do nosso call result, que a gente vai simplesmente passar duas coisas. Passar o handle da chamada da função da Steam e a função que a gente quer chamar quando for finalizado o upload. Pronto. Esse é o melhor caso. Esse é o caso quando a gente tem, né, já o nosso underline handle já está representando, né, um Steam API call-t. Isso é o melhor, um Steam leaderboard, né? É o melhor caso. Não é o caso que a gente precisa pensar um pouco, né? Esse aqui é o caso mais simples, onde eu já passo todos os parâmetros, porque aqui eu já tenho garantia que esse handle já está preenchido, ou seja, eu já busquei o leaderboard, eu criei o leaderboard. Aqui eu tenho o método que está vindo, tenho o score, tenho o details, tenho o detail size, e eu uso esse func justamente aqui na hora de fazer a vinculação desse call result com a chamada da função de upload. Esse é o melhor caso, né? Esse é o caso mais eficiente. Desculpa pelo ASMR aí. Beleza. Mas o pior caso é quando eu não tenho esse leaderboard ainda buscado ou criado lá na Steam. E aí, que é nesse momento que a gente vai utilizar de uma coisa muito boa chamada enumerator ou corrotina. Então, aqui a gente vai chamar uma corrotina que vai fazer essa busca pelo leaderboard ou a criação do leaderboard e depois retornar chamando essas três instruções para executar o nosso upload, tá? E essa corrotina vai fazer o quê? Basicamente, ela vai pegar e chamar a função de busca ou de criação de leaderboard. E quando ela achar essa função de criação de leaderboard, ela vai retornar para a gente e vai executar a função. Vai executar o upload, beleza? Então aqui a gente vai criar uma variável chamada private.
Não, vou deixar público. Por que público? Porque aí, se alguém quiser buscar por conta própria um leaderboard para fazer qualquer outra coisa, esse método vai permitir. Se a gente quiser deixar bem amarradinho, a gente pode deixar privado, mas eu vou deixar público aqui. Então, vou chamar ele de find or create leaderboard. Ele precisa só de uma informação. Qual é a função que ele vai chamar quando encontrar o leaderboard, né? Na verdade, qual é a função que ele vai chamar depois que ele já encontrou o leaderboard e já atribuiu ao underline handle o leaderboard propriamente dito. Aí a gente vai usar um negócio chamado system.action. System.action é que nem uma função delegada, mas é uma função delegada que a gente está criando agora. A gente não precisa criar ela fora. Então vou dar o nome de func. Deixa eu... Aí, beleza? Deixar no meio da tela aqui para vocês. Olha só. Ele fica vermelho justamente porque eu não estou dando nenhum return. Então, enfim, ele precisa de um return. E aí aqui dentro a gente vai fazer o seguinte. Ó, eu já estou verificando se a Steam está inicializada aqui. Só que se eu estou deixando que outras pessoas possam usar isso aqui como public, eu vou ter que fazer o mesmo teste aqui dentro com Steam manager.inicializado, tá? Então eu vou precisar fazer esse outro teste aqui dentro, porque se a pessoa pode usar isso separado dessa função aqui, desse método, eu tenho que garantir que ele vai testar se o Steam Manager está inicializado ou não, ou se eu estou conectado com a Steam ou não. Beleza, uma vez que eu estou inicializado com a Steam, eu faço aquele mesmo papel. Steam, primeiro eu faço meu leaderboard find result board find result, receber o call result, né, o create do call result, leaderboard push find result t ponto create, e novamente eu não passo nenhum método para ele, beleza? E aí aqui eu faço o seguinte, eu simplesmente faço a chamada com Steam API callT handle igual, né, a Steam user status.find ou create leaderboard, e aí aqui eu vou passar aquelas informações. Qual informação? O leaderboard name. Vou passar também o leaderboard sort method, o leaderboard. Deixa eu só dar um enter aqui para ficar mais eficiente. E também deixa eu só descer, leaderboard display type. Essas três variáveis, ou essas três propriedades são da classe leaderboard manager, então fica mais fácil a gente trabalhar se deixar já vinculado e configurado na hora de usar o componente. É bem bacana isso. E aí a gente vem o leaderboard find result.set, porque eu vou agora setar e passo para ele o handle. Vou vincular, né, o call result com esse handle. E aí aqui, cara, aqui vocês vão curtir pra caramba o que a gente vai fazer. E aí aqui a gente vai passar para ele, em vez de passar essa func, né, que não é o mesmo tipo, a gente vai criar uma função arrow, uma função flecha, né, que é uma função anônima, mas é bacana porque ela é uma função que eu posso escrever e acabar usando outros atributos, outras variáveis que estão nesse escopo dentro dela. Então a gente vai criar aqui, passando para ela os dois parâmetros que toda vez que um call result retorna, ele retorna um resultado do tipo do call result, né? Deixa eu fazer isso aqui, é result t. Line t, eu não quero isso. E um booleano de IO fail. Talvez o que vocês estão vendo agora é a primeira vez que vocês estão vendo isso. E até assuste um pouco, tá? Mas entenda que isso aqui é só um corpo de uma função externa que vai ser chamada depois que eu fazer essa criação ou busca do leaderboard. Simples, né?
Ok, então aqui dentro eu tenho esse result e esse IO fail. E faço aqueles mesmos testes de sempre. Se o IO fail for verdadeiro, quer dizer que eu tenho que retornar e não fazer mais nada. E também tem que fazer um debug.log. Log error. Falando, olha, aconteceu algum erro de comunicação. Isso vai garantir que ele não faça o upload? Vai. Por quê? Porque vocês vão ver quando a gente for chamar esse cara aqui, tá? Mas ele garante. Daqui aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte, a gente também vai fazer o testar se o result underline t ele encontrou. Então a gente vai fazer igual a 0. Isso representa o quê? Um erro também, porque ele não conseguiu encontrar ou também não conseguiu criar, né, o leaderboard. Não foi encontrado o leaderboard. Se nenhum desses casos aconteceu, simplesmente eu faço o handle receber o result underline t ponto h leaderboard, h steam leaderboard. E em vez de dar um return, eu chamo essa função aqui, func. E acabou, né? Ainda está dando erro porque eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que vir aqui embaixo e fazer um yield return no. E aqui colocar um return. Beleza. Feito. Bacana. Então, se o Steam Manager está inicializado, ele simplesmente vai pausar a execução da função, retornar, e depois, quando o update retornar a execução dessa função, ele vai morrer. Se o Steam Manager está inicializado, ele vai executar essa função aqui. Só que essa função ela é assíncrona, então ela vai executar de forma assíncrona. Enquanto está executando de forma assíncrona, o enumerator vai retornar, pausar, depois retornar e morrer. Mas enquanto ele está morto, essas coisas aqui ainda estão executando. A partir do momento que isso aqui terminar de executar, né, que é buscar ou criar o leaderboard, ele vai chamar esse método aqui. Chamou esse método, deu tudo certo, ele vai chamar essa função. Essa função a gente passa como parâmetro na hora de startar a nossa corotina. Vocês vão ver. Beleza, então aqui consegui fazer a nossa criação de find or create leaderboard. Esse método aqui é bem bacana porque ele vai buscar nosso leaderboard apenas uma vez. Por que uma vez? Porque toda vez que eu for trabalhar com upload ou download, eu vou fazer esse teste, né? Esse teste se o handle já existe. Se existir, ele vai executar. Se não, ele só vai executar na primeira vez que eu chamar o nosso upload. Assim a gente garante que não vai acontecer não vai acontecer falha de segurança, né? De eu estar tentando inserir um upload num handle inválido, tá? O que eu consigo pensar, talvez, em melhorar esse código é talvez usar o upload ser um enumerator. E quem chama ele lá no Game Manager, por exemplo, a gente pode chamar ele também com uma corotina. Mas isso não tem necessidade. A gente vai simular como um método convencional, beleza? Só um cafezinho. Beleza. Aí, aqui embaixo, eu tava ligando o Caps Lock. Tá com o Caps Lock ligado. Aí. Aqui dentro, a gente vai startar essa corotina. Então, a gente vai dar um start corotina e passar para corotina, né? Para esse start corotina, ele tem que passar ou o nome com uma string ou a chamada da função mesmo. Então, a gente vai fazer find ou create leaderboard e passar para ele uma função. E novamente, uma função arrow. Essa função arrow, ela não tem parâmetro, é uma função vazia de parâmetro, mas aqui dentro a gente vai garantir que o handle já está consumido, né? Ou seja, já está inicializado. E aí aqui dentro a gente bota isso aqui.
Bacana, cara. Eu fico muito massa. Eu fico muito feliz com isso. E a gente garante que isso aqui vai acontecer. A gente pode até eliminar essa replicação se aqui dentro a gente faça esse teste em vez de fazer esse teste fora. Quer saber? Vamos fazer isso agora. Em vez de fazer esse teste aqui, a gente faz esse teste aqui. E a gente deleta essa galera aqui. E é isso aí. Beleza. Aí aqui que a gente vai fazer o teste. Testar se o nosso handle ponto mx igual a 0. Porque se isso aqui for igual a 0, a gente executa todo mundo aqui. Se isso aqui não for igual a 0, a gente simplesmente faz uma chamada do func, porque ele não, do func, e dá um return. Return nulo. Não, simplesmente dá, só chama o func, tá certo. Então, olha que bacana. Mas tem que ter um else, senão não vai funcionar. Tá certo. Porque ele vai executar. Isso, perfeito. Então a gente faz o seguinte. A gente simplesmente faz o teste aqui dentro. Se eu já tenho ele, se eu não tenho ele, eu faço toda a busca, papapá, e chamo o func. Se não, se eu já tenho o handle, eu só chamo o func, que é essa pessoa aqui. Então toda vez que a gente quiser utilizar esse upload ou download score, tá feito. Nossa, que lindo, cara. Mas nada na vida a gente precisa testar. E aí, pra gente testar, eu já paguei aqui as coisas que a gente precisava. Aqui em cima eu vou acabar pagando o nosso call result, nosso leaderboard, porque a gente não precisa desses elementos. E acho que nenhum erro. Vamos testar. Então o som vai ficar um pouco alto, talvez eu grite aqui com vocês. O Steam demora quando eu atualizo. Mas antes da gente fazer, a gente precisa vincular esse Leaderboard Manager com o nosso Game Manager. Nosso Game Manager ele é um prefab, então eu vou clicar aqui 2 vezes no Game Manager e clicar no cadeadinho aqui só para deixar ele travado, para eu poder vir aqui em Script e carregar ele aqui para cima. Beleza, aqui ó, já tem os 2 enums já carregados para alguma coisa e eu vou fazer um log like EAD, que é o nome, e salvar esse nosso prefab. Beleza, deixa eu abrir aqui a cena, minha cena, e vamos testar. Beleza, não apareceu nada no console. O que isso significa? Que eu inicializei a Steam corretamente. E aí agora eu vou morrer. E aqui deverá aparecer a pontuação não foi alterada, uma vez que eu já tenho pontos lá marcados, Então vamos testar novamente. Se eu morrer agora, vai aparecer só a pontuação não foi alterada. Justamente porque eu já tenho uma pontuação maior lá no ranking. E pronto. E aqui tá, sua pontuação não foi alterada. Vamos testar se a pontuação vai ser alterada. Eu não sei qual que era. A minha pontuação acho que era 6. Vamos testar, tentar chegar a 6. Dia 2. Dia 5. Dia 6. E dia 7. Agora eu vou morrer pra testar. E aí apareceu aqui, ó, sua pontuação foi alterada. Eu acho que minha pontuação era 6, agora como tá 7. Ótimo, consegui fazer funcionar. Meu leaderboard está ok. Ele está
Ele está fazendo o nosso upload e, melhor ainda, está desvinculado a maneira como estou fazendo o upload do meu Game Manager. Então, a maneira que eu estou fazendo o upload é simplesmente chamando o método. A conversa com a Steam não é feita aqui no Game Manager. É feita por esse Leaderboard Manager. E o melhor, eu consegui criar uma forma de que a gente não tenha tanto essa coisa de callback, call result. A gente tem um call result, um callback aqui vinculado, e ele é personalizável, esse call result, porque eu consigo passar essa função por meio do nosso cliente. O nosso cliente passa essa função para ser executada. E aí a gente conseguiu fazer então o nosso design por contrato. A gente tem um contrato que a gente passa todas as obrigações, o cliente passa todas as suas obrigações e o nosso fornecedor executa de maneira impecável, baseado nas premissas, nos benefícios que ele recebe do cliente. Beleza? Eu ainda não mostrei para vocês como colocar o avatar. Eu vi que alguns de vocês colocaram lá o avatar do usuário logado, mas não era isso que a gente precisa. A gente precisa colocar o avatar do jogador que foi buscado no download do leaderboard. Então, para a próxima aula, para o próximo vídeo, eu vou continuar esse Leaderboard Manager, onde a gente vai fazer o download tanto das entradas, das pontuações, tanto do avatar. Na verdade, ele vai ter um método que vai conseguir pegar esse avatar, transformar em textura 2D, e aí você cria um sprite baseado nessa textura 2D e mostra no jogo. Beleza? Eu fico por aqui. E no próximo vídeo, vocês terão um desafio maior. Valeu, obrigado, curte, compartilha, até mais.